Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Mateus no capítulo 26, versículo 40. A palavra diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus disse para eles aqui, e é para nós também. Se muitas vezes as pessoas não conseguem orar meia hora, 15 minutos, 10 minutos, elas já estão cansadas. Mas nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser recarregada. A nossa energia espiritual, ela precisa ser recarregada. Todo mundo, todos, né? Todos hoje têm celular. São exceções mínimas que não tem. Quando o teu celular ele está quase no fim da bateria, você já fica ali, né? Tem que colocar ele para carregar. Já está de olho no carregador, onde é que está, onde eu coloquei, e vai lá, né? Conecta ele e liga na tomada. E assim somos nós. Nós precisamos nos conectar com Deus e com o Espírito. Quando Jesus disse aqui, vocês não conseguem orar comigo nem sequer por 1 hora. Jesus encontrou eles dormindo. E Jesus, ele disse, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra diz que a carne e o espírito, eles vivem uma briga constante pela tua alma. Porque nós somos, né, um ser triuno. Nós temos um espírito, um corpo e uma alma. Então, a carne vai viver em constante briga com o espírito para tentarem vencer e poder dominar a alma. Quem vence? Aquele que nós alimentamos. Se você alimenta o teu espírito, você vence a carne e o teu espírito é quem domina sobre a tua alma. Mas quando você alimenta a carne, quem domina e predomina na tua vida é a carne. Você cede para os desejos da carne e para as obras da carne. Mas quando nós entendemos, quando Jesus ele pregou sobre os 2 alicerces, quando ele disse que deveríamos edificar uma casa sobre a rocha é sobre a palavra. Quando você vai construir uma casa, você precisa, né? Pegar pá, enxada, picão, fazer as valetas, depois preparar, né? O cimento, argamassa, enfim, colocar lá na base. Para quê? Para que essa casa, quando ela for levantada, ela esteja num lugar sólido. Quando Jesus fala e bateu o vento sobre aquela casa e veio isso e ela não caiu, porque esta casa que é edificada sobre a rocha é aquela casa que a pessoa, ela aceitou Jesus, ela fez ele Senhor da sua vida, seu dono. Ela anda de acordo com a vontade dele. Aí ela se torna cheia do Espírito Santo. Por isso nós precisamos buscar, né, o batismo do Espírito Santo. Ele já foi dado a todos. Nós precisamos, né, conceder que o Espírito, né, nos faça orar línguas estranhas.
As línguas estranhas são o que vão nos edificar. Eu ouvi uma pregação ontem, né, que foi uma bênção, uma grande explicação sobre isso, onde muitas pessoas têm dúvida sobre o que é o batismo do Espírito Santo, né? Então, quando você ora em línguas, você se edifica. A palavra edificação, ela significa, né, a palavra, deixa eu só ler aqui, edificar, né? Ela significa no grego edifício. A base de um edifício, ela é diferente da de uma casa. Deus quer que nós venhamos ser edificados. A palavra diz que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo, ou seja, você vai crescendo. Pilares vão sendo erguidos, vão indo, só que a base aqui, ela deve ser bem alicerçada. Porque nós vamos enfrentar situações difíceis, problemas irão se levantar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, após ser batizado por João Batista, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele, né, em forma de pomba, como, né, costumam, né, dizer, em algumas traduções, né, fala. Então, aí, depois disso, ele ouviu a voz do céu que disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo para que ele pudesse ser cheio do poder do Pai aqui, porque ele, né, ele estava aqui de forma humana. Ele foi cheio do Espírito. Depois que ele passou por esse processo, ele foi para o deserto. Ele ficou em jejum lá por 40 dias. E depois, Jesus foi tentado. Então, Jesus ele ficou lá no deserto para ser para ser trabalhado, fortalecido. Jesus, ele vivia em constante oração com o Pai. Se você ler as escrituras aqui, todo o Novo Testamento fala que Jesus, ele se afastava dos seus discípulos, ele ia orar. Sempre conectado com o Pai. Quando ele disse para os discípulos, pegam o barco e vão para outra margem, ele foi orar. Quando os discípulos se retiraram e passaram por aquela tempestade, aquela que Jesus foi andando sobre as águas, ele estava orando. No momento em que a tempestade veio sobre eles, Jesus estava orando. Quando ele viu o vento forte batendo sobre o barco e eles desesperados, Jesus foi até eles. Então, e essa é a importância de orarmos em língua. Nós somos edificados, nós recebemos o poder de Deus nas nossas vidas. E não é só orar 5 minutinhos, 10 minutinhos, não, é orar mesmo. Orar muitas horas, muito tempo, ser edificado. Se as pessoas perdem tanto tempo com o celular na mão, olhando o videozinho, olhando isso, olhando aquilo, ela nem se dá conta de quanto tempo ela perde com o telefone na mão. Mas para orar 10 minutos, 15, 20, 30, é uma eternidade. Aquele tempo parece que não passa nunca para ela. Por quê? Porque a carne está dominando. Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito, nós oramos 1 hora, parece que você orou 10 minutos. Aquele tempo que você está na presença de Deus, ele é tão precioso, ele é tão valioso que você não vê a hora passar. Você ora, passa tão rápido. Só que tem a oração, a nossa, né? Onde você coloca suas petições diante de Deus para que Deus possa te justificar, né? Senhor, está acontecendo isso, Pai, eu preciso de um socorro aqui. Mas quando você ora em línguas,
Quando você começa a orar em línguas, o Espírito vem. Opa, essa oração eu conheço. Essa eu sei. Ele te abraça, ele geme com você. Como a pregação que eu ouvi ontem. Vai do céu e volta para a terra. Nós somos edificados, nós somos cheios. São mistérios de Deus. Então nós precisamos buscar ser edificados. Esse edifício, a base somos nós que construímos, não é Deus. É nós que vamos construir a base. Deus só vai edificar conforme a nossa busca, a nossa entrega, o nosso desejo de estar na vontade dele, de fazer a vontade dele. O salmista disse: me alegrei quando me disseram que eu iria à casa do Senhor. Quantas pessoas não têm prazer em ir na casa do Pai? Quantas pessoas dão uma desculpa para não ir na igreja? Quantas pessoas dão uma desculpa para não se reconciliar, para não se reconciliar com Deus, para não voltar para o caminho? Quantas pessoas estão dando N desculpas? Só que elas estão destruindo. Se um dia elas tiveram uma base, se um dia elas estiveram firmadas na rocha e hoje elas não estão mais, elas correm um risco sério da sua casa desabar. Quando ela passar por um problema sério, ela vai desabar, porque ela não tem mais a base. Ela não está mais conectada com Deus. Ela não tem aquela intimidade. Ela não buscou o poder, ela não buscou ser revestida, ela não buscou ser preenchida pelo poder do alto. É algo muito sério. As pessoas, elas tiram tempo para tudo nas suas vidas, menos para Deus. Para colocar um louvor, orar, buscar, conversar, ser edificado, ser renovado na presença de Deus. E tudo começa de dentro para fora. Toda construção que alguém vai fazer, primeiro ela precisa limpar o terreno, depois, se precisa aplainar, é aplainado, para depois começar a construção. E assim é na nossa vida espiritual. Nós precisamos tirar de dentro aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, tirar as obras da carne. E quando você ora em línguas, os dons do Espírito começam a ser manifestados na tua vida, principalmente o domínio próprio. É muito difícil as pessoas conseguirem se dominar, né? Tem gente que é uma panelinha de pressão. Qualquer coisinha ela já explode. Ela já fala o que vem à boca, ela não pensa no que ela vai dizer, ela não reflete que palavras ferem mais do que um tapa muitas vezes em alguém. Ela explode, ela bota para fora, ela fala tudo que ela tem que vontade, porque eu falei umas verdades, pois é. Só que de repente, aquilo que para você parecia ser verdade, para aquela pessoa foi um apontar o dedo, foi um julgamento. Você feriu ela, machucou, magoou, ou você simplesmente abriu um rombo nela com aquilo que você falou. Então nós precisamos ter sabedoria. A palavra fala que nós devemos ter doçura nos nossos lábios quando nós formos falar para alguém. Porque para ganhar uma pessoa para Jesus é fácil, mas colocá-la para perder, para colocá-la para correr, é mais fácil ainda. É só você, ganhar uma pessoa para Jesus não é uma tarefa fácil, não é. Nós precisamos ter um tempo, investir tempo nessa pessoa, orar com ela e dando o alimento para ela primeiro é o leite,
depois ela vai para as coisinhas sólidas, até que ela consegue comer sozinha. E colocar alguém para correr é muito fácil. Basta uma palavra, basta um gesto, qualquer coisa. A pessoa se magoa, se ela não entende de bom grado, se ela ainda é dominada pela ofensa, ela vai embora. Então nós precisamos saber conduzir a nossa vida espiritual. O que você está alimentando? A tua carne ou o teu espírito? Quem está prevalecendo, quem está dominando? Muitas vezes as pessoas oram 1 minuto e querem ser abençoadas o dia inteiro. Um dia tem 24 horas. Se você fosse devolver o dízimo para Deus em oração, meditação, das 24 horas, você teria que orar 2h40, né? Então, você já pensou nisso? Quanto tempo você investe com Deus? Quanto tempo você tira para refletir, para orar, para ler nas Escrituras? É algo que é para nós nos analisar e ver como está a nossa vida espiritual. Como é que está a nossa base? Aonde nós estamos alicerçados, aonde nós estamos edificados, como está a nossa edificação, a nossa construção, como ela está. E a oração em línguas, ela ativa o poder de Deus em sua vida. Grave isso. A oração em línguas ativa o poder de Deus na tua vida. Os frutos do Espírito vêm através da oração em línguas. E o vinho, como é dito, aonde Jesus fala, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque senão eles não vão aguentar, eles vão estourar. O vinho representa o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai encher o que está cheio aqui, ó? Não tem como. Uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de amargura, cheia de ódio. Não tem espaço para o novo. Ela precisa, eis que tudo se fez novo quando você fez Jesus Senhor da tua vida. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então você precisa andar como novo, viver algo novo, ser edificado, ser transformado, permitir a limpeza. Limpar dá trabalho, limpar um terreno, limpar nossa casa, fazer uma faxina na casa dá trabalho, né? Dá trabalho. Quantas horas nós passamos limpando? Uma manhã inteira, uma tarde inteira e às vezes nem conseguimos terminar todo o nosso serviço. Porque limpeza precisa de tempo. E nós precisamos ter esse tempo com Deus. Colocar a nossa vida diante dele, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer onde eu preciso de uma faxina. Se é na minha mente, se é no meu coração, se tem um pecado de estimação, precisa ser abandonado. E isso tudo você vai conseguir se desprender quando você for cheio do Espírito Santo. Quando você buscar o real poder de Deus, você vai ser cheio. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós só conhecemos a verdade através da sua palavra. Ali nós construímos o nosso alicerce, a nossa base. E, como eu falei, quem está vencendo a guerra? A carne ou o espírito? Quem você está alimentando mais? Então reflita nesta palavra.
Peça para Deus que você quer ser um odre novo, não um odre velho. Diga para ele, Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero ser uma pessoa nova, uma nova criatura realmente. Tira de mim os meus defeitos, tira de mim a soberba, o orgulho, tira, tem que pedir para Deus tirar. E limpar, gente, como eu disse, dá trabalho, dói, a limpeza, mas precisa. É um processo que nós precisamos passar, de tirar, quebrar o nosso orgulho, a soberba, né? Isso tudo é algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Mas nós precisamos colocar diante do edificador, Senhor, tira isso daqui, ó, para que eu comece o meu alicerce, como deve ser. Então reflita nesta palavra, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam cheias do Teu Espírito, renovadas, edificadas, que elas sejam edificadas através da oração em línguas, que elas experimentem do Teu poder, que o Teu poder seja manifesto na vida de cada um, que eles tenham sede, que eles busquem na fonte, que alimentem o seu espírito e não a carne. Que os frutos do Espírito, Pai, sejam fluentes nas suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus, reflita nesta palavra. Seja edificado, seja fortalecido, seja transformado, em nome de Jesus.